Glória a Deus. Nós nessa noite, meus queridos, nós vamos ao estudo da palavra de Deus. Mais uma palavra Deus tem para os nossos corações, para as nossas vidas. Todas as quarta-feiras, culto de ensinamento. E hoje nós vamos estar iniciando sobre vós sois o sal da terra. E nós sabemos que o sal, ele tem várias necessidades. Ele tem várias características do sal para a sobrevivência de cada ser humano. E Jesus pegou o sal, que é uma coisa simples, barato, Você pode ver que o sal, ele não fica num supermercado, ele não fica em lugar de destaque. Você vai procurar sal no mercado, é a coisa mais difícil. Às vezes, ele está mais escondido, não é igual às outras coisas que fica ali na vista para todo mundo ver, às vezes está mais escondido. E Jesus pegou a característica do sal para mostrar para nós que o crente, ele é o sal da terra, com as suas características que nós vamos ver durante essas quarta-feiras, falando sobre este assunto. Você imagina, a terra, ela está um caos. A humanidade, a sociedade está um caos na atualidade que nós estamos vivendo. O sal ainda está aqui. Só não está pior a situação na terra, porque o sal ainda está na terra. Porque o sal tem o poder de não deixar perder. O sal, ele tem o poder de temperar. O sal, ele tem o poder de não deixar que as coisas entrem em decomposição, não sejam destruídas. Assim é o sal. Então o mundo só não foi destruído ainda, só não aconteceu mais catástrofe, é porque o sal, a igreja, o povo de Deus ainda está aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa: a hora que o sal sair da terra, a hora que a igreja for embora da terra, essa terra vai virar uma podridão só. Você pode ver que hoje o ódio é tão grande de autoridades mundiais, autoridades nacionais. O ódio é tão grande por causa da igreja, por causa do povo de Deus. Missionários são mortos, homens de Deus são mortos, porque eles são sal nessa terra. Se nós não quiser passar dificuldade aqui nessa terra, é só deixar de ser sal. Porque aí você vai estar fazendo o que o mundo quer. Agora o mundo aborrece nós porque nós somos sal. O sal é diferente, ele serve para temperar. Você pode ver, numa empresa, você trabalha numa empresa, tem irmãos que trabalham numa empresa, e você tem um grupinho ali que eles são da pesada, mas entrou um crente no meio deles, aquele crente vai fazer o quê? Ele vai temperar o ambiente. Ele vai temperar onde aquelas pessoas estão. Aí o ódio dessas pessoas contra aquele crente começa a aflorar. Porque o sal que é sal, ele é diferente. O crente que é sal, que tempera o ambiente, ele é diferente. Então Jesus, ele falou a respeito do sal. O versículo que foi lido aí de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se o sal deixar de dar sabor, se o sal deixar de temperar, ele não presta para mais nada. Ele só presta para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. As pessoas vão pisar
né, naquela pessoa que deixou de ser sal, deixou de ser temperada, deixou de ser um crente real, um crente verdadeiro, e agora foi lançado fora. E lançado fora, nós vamos ver aqui esse lançado fora, como que era, como que o sal era jogado, né, e as pessoas pisavam no sal. As pessoas, né, passavam por aquele caminho e pisavam no sal. Então hoje nós vamos iniciar esse assunto. A introdução, você que está seguindo conosco aí no YouTube, você pode ver aí na introdução, são vários os nomes que Deus dá aos seus filhos na Bíblia. Alguns são ovelhas, irmãos, pequeninos e etc. Mas, quando Jesus disse que somos o sal da terra, Ele está nos lembrando de que temos oportunidade e responsabilidade de ser influência no mundo. É interessante que estes versos devem seguir-se as bem-aventuranças. Ou seja, depois que aceitamos Jesus, passamos a ser ovelha de Jesus, a Bíblia nos diz que nós somos chamados de ovelhas, somos chamados de pequenos, somos chamados de santos, e etc. E tantas outras coisas mais que a Bíblia nos compara. Mas aqui Jesus, em Mateus, ele comparou os seguidores dele ao sal. Ele diz, olha, vós sois o sal do mundo. Vocês vão temperar o mundo. Ele não falou, vocês são o sal. Vocês são o sal da igreja. Não. Vocês são o sal da terra. Sal da terra. Temperar a terra. Esse é o objetivo da chamada de cada um de nós, de temperarmos, né, a terra. E ele nos mostra aqui, quando fala de sal, ele nos mostra e nos dá a oportunidade e a responsabilidade de termos influência no mundo. Ou seja, o sal pode mudar uma história. Você pode, olha aqui para você ver, quando você come uma batatinha sem sal, ela fica com sabor de batatinha? Quando você coloca sal, muda a situação, não muda? Ou não? Quando você come um ovo cozido, sem sal, ele fica sem sabor. E quando você põe o sal, ele dá sabor. Então o sal, ele tem a sua influência de mudar situações, de mudar de sabores, de mudar ocasiões, quando o sal aparece. O sal só não pode aparecer muito, ou pode? Não. Você já notou? Se a mulher faz uma comida gostosa, ninguém fala nada, né? Ninguém fala, nossa, mas a comida hoje estava com sabor, que delícia. Mas deixa ela errar o sal. Comida hoje está salgada, mulher. O que é isso? O filho já abre a boca. Mas você não está tratando de vaca, não. Não é desse jeito? Por quê? Porque o sal apareceu fora do normal. Fora do normal. Então o sal, ele tem o poder, ele tem a responsabilidade de influenciar alguma coisa. Eu e você, como sal, nós temos que influenciar, nós temos que ser diferente aqui nessa terra, amém? Temos que ser diferente. Nós não podemos ser igual ao mundo. Quando uma pessoa deixa de ser sal na igreja, irmãos, até o povo da cidade, até o povo da comunidade, o povo da sociedade, rejeita ele. Mas você não é crente? Ele dá mau testemunho lá fora, ele dá mau testemunho lá na rua, não precisa, o próprio povo do mundo fala, você não é crente? Sou. Mas por que você está fazendo desse jeito? Por quê? Porque ele é sal e está deixando de ser sal. O próprio mundo rejeita ele. Eu vou te dizer uma coisa, irmão.
tem gente que é de Deus e quando desvia, nem o mundo quer ele. Nem o mundo quer ele. O mundo fala, não, seu lugar é lá na igreja, vai lá para a igreja. Por quê? E o medo de ser um Jonas lá? E o medo dele ser um Jonas? Deixar de ser sal e vai ser um Jonas lá no mundo, lá na casa dos outros. Então, hoje, nós vemos a importância que você tem. Você pode mudar um ambiente. Olha para você ter a responsabilidade que Jesus colocou na mão de cada um de nós, de cada indivíduo, de cada irmão. Eu e você, individualmente, preste atenção, tem condições, pela graça de Deus, de influenciar uma cidade, de influenciar uma nação e de influenciar o mundo. Como sal. Você lembra da igreja primitiva? A igreja primitiva era sal da terra. Influenciou a nação, influenciou a geração deles. O povo tinha sede de ir na igreja. O sal, nós vamos ver lá na frente, ele tem isso também. O sal provoca o quê? Sede. Sede. Primeiro, uma descrição para analisar. Vamos analisar. As pessoas em geral não percebem a importância do sal na manutenção da vida e na saúde dos seus corpos. Precisa disso. Você já viu quando a gente corre, faz um exercício? Faz tempo, né, que não... Muita gente não faz. Que corre, soa. Aí você fica com as manchas assim, ó. Não fica? Branca. Nos braços. O que é aquilo? Sal. O nosso corpo precisa do quê? De sal. Mas você já notou? Se for sal demais, ataca a pressão, ataca o colesterol. Então não pode ser muito sal. Não pode ser muito. Então nós percebemos que o sal faz parte da nossa vida diária. Tem gente, é lógico que tem pessoas que não pode comer comida salgada. É lógico, salgada ninguém vai querer. Mas tem gente que tem que comer comida sonsa. O que é sonsa? Não tem sal. É gostoso? Comida sem sal? Assim, medita em você. Eu vou meditar em mim. Imagina se eu não for sal. Então eu não presto. Se eu não for sal. Todo mundo vai rejeitar. Todo mundo vai. Você até come comida sem sal. Você come por quê? Você tem necessidade de matar a fome. Mas você não vai gostar. Então, quando nós não somos temperados, não somos sal, até as pessoas não gostam de ficar perto da gente. Nem salgado demais e nem sem sal. Tem que ser temperado. Nem mais nem menos. No meio. Veja aí. Uma porcentagem exata está sempre presente na nossa corrente sanguínea. E qualquer desvio dessa quantidade pode resultar em doença, até mesmo que... Então, o nosso corrente sanguínea precisa de um pouquinho de quê? De uma pitadinha de quê? De sal. Agora, se for demais, o que acontece? Pode levar a óbito. Pode levar à morte. Agora, você imagina, um crente salgado também é assim. Se ele passar do que Jesus quer que ele seja, em vez de ele ser uma bênção, ele vai ser uma maldição, ele vai ser um problema, por ser sal demais. O sal é um sustentáculo da vida também. Por esta razão, a água do mar é apoio de organismo, muito mais do que a água doce. Como conservante, retarda a deterioração. Também é um condimento excelente, acrescentador, sabor e entusiasmo à nossa comida. Sal, nas escrituras, fala do quê? Sal. Símbolo
de um pacto vinculativo. Êxodo, ou seja, Levítico, capítulo 2, versículo de número 13. Levítico, capítulo de número 2, versículo de número 13. O que a palavra de Deus vai nos falar? Que o sal vinculativo com alguma coisa. Vamos ver, né? O que Deus fala aí. Levítico 12, 13. Toda oferta dos manjares salgarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto de teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Isso quer dizer, o sal é vinculativo, ligado o quê? Vinculado com a nossa oferta a Deus. Uma oferta a Deus salgada, Deus não vai receber. Uma oferta a Deus sem sabor, Deus não vai receber. Então nós temos que ser o quê? Temperados, temperantes. Nós temos que estar no meio. Nós temos que estar no meio. E muita gente oferece oferta a Deus sem ser uma oferta temperada. Não estou falando de oferta de dinheiro, não. Aqui é a sua oferta de sacrifício, o seu culto, a sua adoração precisa ser temperada. Nem para mais e nem para menos. Tem uns que extrapolam, tem outros que dormem. Não, vamos ficar no meio. Nem dormir e nem extrapolar. Vamos ficar do jeito que Deus quer, temperada a nossa oferta. O nosso culto temperado. Nem para mais e nem para menos. Eu já participei de culto que irmã já chegou a dar pescoção na outra, porque de jogar para o chão mesmo. Assim, foi rodar. Assim, ó, quando pá, mandou, a outra caiu no chão. E aí? Quando eu sinto o poder de Deus, eu me descontrolo. Um espírito descontrolado, Deus não está não, hein? Imagina um carro descontrolado, o que faz? Ele mata os outros. Agora, um espírito descontrolado, a Bíblia fala assim, que o espírito é sujeito a quem? Não é o Espírito Santo, não, irmão, é o espírito do profeta, não é o Espírito Santo que é sujeito a homem, não. É o espírito do profeta. Quando eu estou sentindo o poder de Deus, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Então, meu filho, eu sei o que é isso, não. Porque eu tenho que saber o que eu estou fazendo, ué. Eu tenho que saber. Então, a pessoa tem que entender que a oferta dele tem que ser temperada. Em 1994, eu fui num congresso, num lugar aqui na região, que eu gosto de poder de Deus, irmão. Eu amo, eu viro menino. Eu sinto, eu pulo, mas no Espírito de Deus. Agora, o que eu vi, meu Deus do céu, eu falei, não. Pessoas nunca mais voltaram na igreja. Eu falei, eu não vou naquela igreja. Pisa no pé da gente, dá tapa nas costas, tira a cadeira, a gente vai sentar, eles puxam a cadeira, cai, porque a pessoa está lá sentindo, aí de repente ele faz, sai, arrasta a cadeira, o outro vem, senta, cai. Eu vi tudo isso. Então, se não tiver temperança, se não for temperado o nosso culto, saber, eu não sei, eu só sei que... Não, nós temos que saber, ué. Por isso que Paulo, o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2? Que o nosso culto seja o quê? O nosso culto seja o quê, irmãos? Racional. O que é racional? Com razão. O que eu estou cultuando e que culto que eu estou oferecendo a Deus? Não é aquele que... Aí termina o culto, o que o pastor pregou? Eu não sei, só sei que eu pulei. O que o pastor ensinou? Não, eu nem vi. O fogo foi tanto que eu nem vi. Mas peraí, o fogo não pode passar por cima da palavra. A palavra tem que agir na minha vida. Mas eu não sei. Aonde que o pastor leu? Não, eu nem sei se leu, eu só sei que eu não vi nada. Então você estava anestesiado.
Porque eu tenho que ver, ué. Eu tenho que ver. O que é que eu estou fazendo? Para nós sermos sal. Aí as pessoas falam assim, ó, eu vou voltar naquela igreja, mas que culto abençoado, que palavra. Que palavra. Oh, coisa gostosa. Quarta-feira tem mais, terça-feira tem mais, sexta-feira tem mais. Eu vou lá. Por quê? Sal provocou sede. Agora, se for sargado demais, provoca sede. Mas eu vou te falar, não haja água que mata a sede. Quando a gente come comida salgada. Bebe água porque muito sal, quem come é vaca. Para poder provocar sede, para ajudar a fabricar leite, sei lá. Mas nós não. Então nós temos que entender. Eu tenho que terminar o culto, eu tenho que entender a palavra de Deus, dizer, não, Deus falou comigo hoje, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Do que adianta o meu culto ser igual o Senhor fala aqui em Levítico, ó. Toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do teu concerto de Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Então o sal, ele é o quê? Ele é um pacto vinculativo. Segundo, sal, ele é cura e auxílio nas limpezas. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 20 e 21. Olha aí para você ver o que a palavra de Deus nos mostra. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 20 e 21. A palavra assim do Senhor nos fala. Segundo Reis 2, 20 e 21. E ele disse: traz-me uma salva nova e ponde nela sal. E trouxeram. Então saiu ele ao manancial de águas e deixou sal e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Ou seja, Eliseu foi usado por Deus para quê? Para colocar sal, e o sal curou a água que era estéril, e era uma água saloba, que não dava para beber. Ele falou: me arruma sal. Olha o sal aí, meus queridos. O que o sal faz? O sal purifica, o sal limpa. Nós como sal, aonde nós chegarmos, nós temos que influenciar e não ser influenciado. O que tem de crente que vai trabalhar num lugar, em vez dele influenciar o lugar que ele vai trabalhar, ele é influenciado pelos outros. É os outros que influenciam ele a contar piada, a ver as coisas que não deve, a falar as coisas que não deve. Mas como sal, nós temos cura e auxilia também na limpeza, na pureza, na purificação no lugar aonde nós estivermos. Eles têm que olhar e dizer: ops, para de piada agora que o crente nem vem aí. Agora, se o crente não é sal, ele chega, não, conta, eu quero ouvir também. Conta para mim, conta para mim. Cai na risada. Aí fala: mas deixou de ser sal, agora não cura mais nada. Aí ao invés dele curar, ele vai o quê? Ficar doente também com a doença dos outros. Então, tudo isso. Outra coisa, o sal é estimulante para o apetite. O que eu disse agora há pouco? Come arroz sem sal, eu não dou conta. Eu não dou conta. Tem que ter sal, né? Um pouquinho, não muito também, já disse. O sal estimula a comer. Jó 6:6. O que está escrito lá em Jó 6:6? Para você ver que o sal estimula a comida, a comer.
Ou comer-se-á sem sal o que é insípido. O que ele está dizendo? Ou comer-se-á o que é sem sabor. Tem jeito de comer alguma coisa sem sal? Alface sem sal. É gostoso? Está comendo capim. Quando você põe o sal, dá o sabor da alface. Alface. Aí Jó fala, olha aí, ó. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Você vai comer a clara do ovo, quando fica aquele branco do ovo que você frita ele, não põe sal não. É ruim, né? Não é só a clara não, a gema também. Tem que ter sal. Então o sal abre apetite. Agora eu te pergunto, será que nós estamos abrindo apetite de alguém para Cristo? Será que alguém tem desejo de conhecer Jesus por intermédio de mim e de você? Eu vou lá naquela igreja, porque do jeito que esse crente fala, lá deve ser bom demais. Do jeito que esse crente fala, lá deve ser gostoso demais. Você está estimulando outras pessoas a querer alimentar da palavra de Cristo. Agora, se nós não provocamos, não estimulamos fome nas pessoas, e damos mau testemunho, vai dizer, eu ir lá naquela igreja? Qual igreja que você é? Eu sou lá da Colheita. Não, vou lá naquela igreja nunca. Você é de lá? É. Não. Você não é crente, você é um enrolado. Você é um mentiroso, você é um farso, você entendeu? Então, meus queridos, o sal estimula o apetite. O sal serve também de quê? Lucas 14:34 e 35. Lucas 14, 34 e 35. O sal serve de adubo. Que isso? Ué. Olha aí, ó. Lucas 14, 34 e 35. Vamos lá. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra. Olha para você ver, o sal, se ele perder, meu Deus, isso aqui é forte demais, irmãos. Olha aí o versículo 35. Se ele perder, né? Ó, bom é o sal, mas se ele degenerar, se ele se perder, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o quê? O que é monturo? O sal não presta nem para o lixo. Misericórdia! Então se eu deixar, se eu não tiver característica de sal, eu posso chegar a um ponto de estar na casa de Deus e não prestar para ser jogado nem no mundo, não prestar para ser jogado nem no lixo. Põe esse sal no lixo, não, vai atrapalhar lá, não sei. Você já não viu que tem coisa que não pode pôr no lixo? Você vai ver, ó, pilha é proibido pôr no lixo, não é? Aí o sal entra aqui, o sal quando ele deixou de degenerar, que ele se perdeu, e não, aí ele não serve, olha aí, ó, não presta nem para a terra e nem para o monturo. Lança no quê? Joga isso fora. Irmãos, agora que a gente consegue entender, por que tem gente que lutou, ficou na igreja, só deu escândalo da igreja, nunca mais firmou? Porque deixou de degenerou, se perdeu, agora não presta, é lançado fora. Então o sal, ele serve também para adubar. Quinto, o sal fala também de promotor de paz. Marcos 9:50. Vamos ver o que diz Marcos 9:50, o que a palavra de Deus nos mostra. Olha aí para você ver.
Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que se adubareis? Tende sal em vós mesmos, e paz um com os outros. Então, o sal, ele promove o quê? Paz. Se nós formos temperados, nós vamos ter paz com os irmãos. Agora, a coisa mais difícil é suportar crente que não tem tempero. Que ele é salgado, meu querido. Você já vê ele de longe, você já dá vontade de cortar a volta. Vem um crente salgado. E até o povo do mundo rejeita ele. Só ele. O crente salgado, irmãos, se eu for falar aqui as características do crente salgado, ele é santo mais do que todo mundo. Ele sabe mais do que todo mundo. São muitas coisas. O crente salgado. Você gosta de ficar perto de gente arrogante? É o crente salgado. Ele é arrogante. Ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é altivo, ele é mais do que? Mais do que? Tudo. E Jesus fala aí, 9,50. Bom é o sal é bom. Se vocês são sal, vocês são bons. Mas se o sal se tornar insonso, o que é insonso? Insulso, aqui está insulso. Sem sabor. Comida sem sabor. Com que adubareis? Tende sal em vós mesmo. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então o sal é promotor de paz. Se eu sou temperado, se eu sou sal, eu tenho paz com os irmãos. Se você vê um crente que não tem paz com ninguém dentro da igreja, ele já virou a mulher do Ló. O que virou? Uma estátua de sal. Uma estátua de sal. Então vamos. O sal, ele é promotor de paz, da paz. Sexto, o sal nas escrituras fala de um estimulante para o nosso testemunho. Ele nos estimula a dar testemunho. Jesus falou o quê? Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, vocês são o tempero da terra. Não é isso que ele falou? Que quis dizer? Vocês que temperam a terra. Tem bandidagem, tem ladrão, tem corrupto, tem gente de toda espécie, mas vocês vão temperar no meio deles. É igual hoje. Nós estávamos esse dia vendo até pastores citando falha dos outros para querer ser igual a eles. Ah, mas fulano está fazendo lá e ninguém fala nada. Meu filho, eu não tenho nada com os outros lá fora. Eu não tenho nada com o povo do mundo. O negócio nosso é com Deus. Agora, se fulano quer andar errado, o problema é deles. Eu não, nós temos compromisso. Ah, mas por que persegue só a igreja? É porque ela é sal, ué. Deixa de ser sal, começa a andar igual ao mundo para ver se vai ter perseguição. Vai ter? Não vai. Se você não quiser ter perseguição, larga de ser crente hoje. Porque o crente passa por perseguição. Jesus falou, Mateus 24. Ele fala assim, exultai-vos e alegrai-vos, quando fores o quê? Perseguido, por causa do quê? Por causa de fofoca. É que está escrito lá? Não, por causa do meu nome. Quando vocês for perseguidos por causa do meu nome, quando vocês for injuriados por causa do meu nome, quando vocês for zombados pelo meu nome, Jesus mandou fazer o quê? Ficar triste? Ele mandou fazer o quê? Alegrar. E o que nós faz? Cara feia. Se eu quero que esse trem vai tudo para os infernos, queimar lá frito. Não é assim que a gente ira na hora? Mas não é assim. Jesus falou, glória! Ou eles vão te matar, pastor. Aleluia! Que é isso, pastor? Ué. Vai me matar? Se eu morrer em Cristo, é lucro. O viver é ganho. De todo jeito é bom, não é? Para o crente. Para o crente que é sal. Tanto, se você está em Cristo,
Ou ainda pregava de manhã cedo na rádio. Se você está em Cristo, se você morrer hoje em Cristo, é lucro. E se você viver, se você morrer, você estará com Deus. E se você continuar vivo, Deus estará com você. Então, que diferença faz? Que diferença faz? Se eu morrer, eu estou com Deus. E se eu viver, Deus está comigo. Mas quem vai querer aceitar essa primeira proposta? Se eu morrer, eu estou com Deus. A hora que vier a coisa feia, me tranca para o seu lado. E aí, crentaiada, vocês é crente? Vocês estão filmando aí, ó. Vocês é crente mesmo? Fala, se vocês não for, eu puxo. Nós vem aqui de vez em quando. Eu vim hoje porque eles me chamou. Não, eu tenho que sustentar. Eu sou sal, vou morrer. Mas eu vou morrer em Cristo. Vivo não mais eu. Mas o quê? Cristo vive em mim. E para passar muito rápido, vou encerrar aqui. Sal nas Escrituras fala de uma evidência de graça, da graça. Sal é uma evidência da graça. Colossenses 4 e 6. Vamos lá, Colossenses 4 e 6. O sal é uma evidência da graça. Olha aí para você ver, ó. A vossa palavra seja agradável, temperada com o quê? Com pimenta, está aí. Está escrito aí, não está? Colossenses 4 e 6. O que está escrito? Eu vou deixar os irmãos falar. Olha aí. A palavra vossa seja o quê? Temperada com o quê? Com sal. Para você saber responder o que os outros vão te perguntar. Tem crente que é falar, você vai na igreja fazer o quê? Não, eu vou lá porque eu tenho compromisso com Deus. Não, mas qual é o objetivo que você está lá? Você não quer saber de nada, não. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui dentro da igreja. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a sua esperança de estar aqui dentro? Não, é porque eu tenho um compromisso mesmo com Deus de quarta, sexta, domingo. Então você é um religioso. Você não é. Eu estou aqui dentro porque eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Eu não estou servindo banco, não estou servindo igreja. Eu estou aqui no lugar de adoração que Deus me colocou. Eu tenho um objetivo de estar aqui dentro. O meu objetivo é de adorar a Deus e esperar a sua volta para me levar para estar junto com Ele. Por que você vai na igreja? Não, porque eu gosto de ser crente. Por que você vai na igreja? É porque eu vejo todo mundo que vai para a igreja compra carro, uns compra casa. Se você tiver vindo para a igreja para ficar rico, tira o cavalinho da chuva. Deus abençoa? Abençoa. Igreja não é casa lotérica. Que você joga e ganha, fica milionário. E depois, volta tudo dinheiro. Vai jogar para querer ganhar de novo, né? Volta. Igreja é lugar de nós, aqui ó. Estou esperando o Pai. Eu estou na casa do Pai, esperando o Pai. Somos chamados de sal por causa da... Aí nós vamos começar na próxima quarta-feira. Não dá tempo. Somos chamados de sal por causa da nossa capacidade de preservação. Nossa capacidade penetrante. É o que nós vamos estudar nas próximas quarta-feiras. É gostoso, irmão. Você nunca teve, eu acho que você nunca ouviu assim falar sobre a importância do sal, do crente como sal, igual você vai ouvir nessa palavra aqui. A importância que nós temos que ter. É gratificante, viu? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Estamos já no horário. E o conjunto vai...